Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula sobre programação e controle da produção. Nessa aula, a gente vai trabalhar especificamente a produção de baixo volume, na seguinte situação: atividade industrial, com muitos produtos, cada qual com a sua sequência própria de operação, as mesmas máquinas ou centros são agrupadas por função e são utilizadas para operações em diferentes produtos. Certo? Essa é a nossa situação em termos de indústria. Se a gente fosse pensar nessa mesma situação, em uma situação como essa em termos de serviço, essas operações seriam aquelas que atuam sobre os próprios clientes, no caso de salão de beleza, em um consultório médico, não é? E aí a gente vai responder as duas questões, como a gente fez na aula passada. Como será a alocação de carga nesses centros de trabalho e como será o sequenciamento dessas operações em cada centro, certo? Para a gente falar sobre a alocação de carga, a gente teria que usar o método da designação. Seria designar as operações aos centros de processamento ou aos centros de trabalho. Esse método de designação utiliza o método de programação linear ou simplex. Isso dá uma disciplina inteira para que a gente consiga dar conta de todos os conteúdos relacionados ao simplex. Então, mais o que se pretende nesse método de designação é distribuir os recursos, sejam pessoas ou máquinas, pelos centros de trabalho, operações, projetos e as tarefas, de forma a satisfazer algum critério. Esse critério poderia ser minimização de despesas, tempos de operação, maximização de lucros. Então, eu vou utilizar um critério e, a partir desse critério, eu vou alocando essas tarefas, essas cargas nos centros de trabalho. E isso de forma matemática, utilizando o simplex, certo? Então, a gente não vai ver especificamente esse método de designação, mas se vocês quiserem aprender sobre o simplex, eu posso fornecer o material, ok? Para responder essa questão do sequenciamento das tarefas, já que a gente viu que a alocação de cargas, nesse caso, fica pelo método simplex, a gente viu também que existem para sequenciamento as regras estática e dinâmica. A gente tem a seguinte situação: dados N trabalhos que se encontram no centro de processamento, numa sequência já estabelecida, a gente tem os seguintes itens aqui, ó, no plano mestre de produção. O tempo de processamento. O que é esse tempo de processamento? É o tempo de máquina. O tempo que aquele item vai ficar na máquina sendo processado. O tempo de espera. Então, é o tempo que ele passa esperando para entrar na máquina. O tempo de término. O tempo de término é o quê? O tempo de espera mais o tempo de processamento, certo? Então, o tempo que ele passa esperando com o tempo que ele é processado na máquina, eu tenho o tempo de término do produto, de processamento daquele produto. A data devida diz o seguinte: eu preciso que esse produto esteja pronto em até 10 dias. Então, ele vai somar o tempo de espera, o tempo de processamento e tem que ser menor ou igual a 10 dias. Se superar esse tempo, essa data devida de 10 dias, eu vou ter o atraso. Então, eu tenho lá, preste atenção na situação, determinados trabalhos no centro de processamento e eu preciso sequenciar essas tarefas. Para sequenciar essas tarefas, eu tenho esses dados: tempo de processamento, eu vou precisar desses dados: tempo de processamento, tempo de espera, tempo de término e data devida, além do atraso, certo? Para a gente fixar o conteúdo, aqui a gente tem o primeiro exemplo. Lembra que eu falei que a gente tem N trabalhos que chegaram lá no centro de processamento. Então, eu tenho lá 5 trabalhos, ó. Trabalho A, trabalho B, trabalho C, trabalho D e trabalho E, certo? Tenho esses 5 trabalhos. E eles vão ser sequenciados a partir de uma técnica. Qual é a primeira técnica que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar Pepsi. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, eu vou sequenciar esses itens nessa ordem aqui: A, B, C, D e E. E aí eu vou descobrir
Aqui a gente tem o tempo de processamento de cada item, a data devida de cada item, e a gente vai calcular o tempo de espera de cada um deles, o tempo de término e se há ou não atraso. Vamos lá? Aqui a gente tem uma situação em que tem um centro de trabalho e que o centro de operação, o centro de produção, né? E esses trabalhos chegaram todos ao mesmo tempo. E a gente vai precisar sequenciar ele no primeiro que entra e o primeiro que sai. Como ele está aqui, ó, o primeiro teoricamente é o A, o segundo o B, o C, o D e o E, certo? Então a gente vai sequenciar dessa forma. Então vamos lá. Eles chegaram ao mesmo tempo, a máquina estava lá disponível, o trabalho A entra na máquina. Então não tem nenhuma espera para o trabalho A. Ele chega e entra na máquina, já que a máquina está disponível. Então o tempo de término do trabalho A vai ser o tempo de processamento, que é 5, mais o tempo de espera, que é 0. Então, a gente tem aqui um tempo de término de 5 dias. Para a gente definir se tem atraso ou não, a gente vai comparar esse tempo de término, que é de 5 dias, com a data devida. Então, esse trabalho A deve estar pronto na data 14. Ele está pronto na data 5, então não tem atraso. O trabalho B fica esperando o trabalho A terminar para poder entrar na máquina, certo? Se o trabalho A termina na data 5, então o tempo de espera de B vai ser 5 dias. Como o tempo de processamento de B é 8, o tempo de término vai ser 13 dias. Quando a gente compara o tempo de término do trabalho B, a gente vê que a data devida é 9, então ele deveria ter ficado pronto na data 9. E está pronto na data 13. Então, a gente tem aí 4 dias de atraso. E a gente volta para cá para C. O C esperou o A e o B ficarem prontos para poder entrar na máquina. Esperou quantos dias? 13 dias, que é o tempo de término do trabalho B. 13 dias. O tempo de processamento do C é 2. Então, aqui, 15 dias. Veja que a data devida de C é 10. Ficou pronto em 15. Então, a gente tem um atraso de 5 dias. O D esperou o A, o B e o C ficarem prontos. Então, ele esperou 15 dias. O tempo de espera de 15 dias. O tempo de processamento desse D é 4, 19. Quando a gente olha para a data devida, é 20. Então, não tem nenhum atraso. O E esperou o A, o B, o C e o D ficarem prontos, esperou 19 dias. Tem um tempo de processamento de 1 dia, então aqui é 20. E a data devida dele é 7, logo ele tem 13 dias de atraso. Então a gente tem essa configuração. Aqui a gente tem os totais do tempo de espera, que são 52 dias. A média de espera é de 10,4 dias. Total de tempo de término, 72 dias, com a média de 14,4. E tem 22 atrasos, com a média de 4,4 atrasos. E assim a gente tem o método primeiro que entra é o primeiro que sai. Aqui a gente tem o mesmo raciocínio do anterior, só que a gente tem uma situação diferente. Eu tenho N trabalhos e tenho um único processador, uma única máquina. Então, eu preciso minimizar o tempo médio de término e tenho que minimizar o atraso máximo de qualquer trabalho. E aí eu posso utilizar outras regras, que não, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Eu vou utilizar a técnica do menor tempo de processamento e posso utilizar o método da data devida, certo? Vamos fazer o exercício com base nesses dois métodos. Aqui a gente tem o método do menor tempo de processamento. Tenho 5 trabalhos que foram sequenciados no centro de processamento na ordem de chegada, A, B, C, D, E. Conhecendo-se o tempo de processamento que já está aqui e a data devida, vamos novamente calcular o tempo de espera, o tempo de término e o atraso de cada um deles. Vamos lá? A gente vai utilizar a técnica do menor tempo de processamento.
Então, para fazer isso, eu vou sequenciar esses trabalhos aqui do menor tempo de processamento para o maior tempo de processamento, certo? Então, ó, onde é que tem o menor tempo de processamento? É no trabalho E. Então, o trabalho E entra primeiro, que tem o tempo de processamento de 1 e a data devida de 7. Depois, a gente vai para o trabalho C, que tem um tempo de processamento de 2 e a data devida de 10. Depois, a gente vai para o trabalho D, que tem um tempo de processamento de 4 e a data devida de 20. Depois a gente vai para o processamento do trabalho A, que tem um tempo de processamento 5 e a data devida de 14. E por último, a gente tem o trabalho B, que tem o maior tempo de processamento, que é 8, e a data devida, que é 9. Então, quando a gente utiliza o menor tempo de processamento, a gente tem que sequenciar os trabalhos com base no tempo de processamento. A gente vai sequenciar do menor tempo de processamento para o maior tempo de processamento. Ah, mas se por acaso dois trabalhos tiverem o mesmo tempo de processamento, aí a gente observa aquele que tem a maior data devida, coloca depois, certo? Faz o desempate a partir da data devida, por exemplo. E se as datas devidas forem as mesmas e com os mesmos tempos de processamento, essa ordem não, qualquer ordem que se colocar não vai influenciar em nada. Agora é só fazer os cálculos do tempo de espera, tempo de término, o atraso, totais e médias. A gente já aprendeu a fazer com o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, ó, primeiro a entrar na máquina é o trabalho E. Então, ele não espera, a máquina está disponível. E o tempo de processamento dele é de 1 dia. A data devida dele é 7. Se ele está pronto no dia 1, então não tem atraso. Para o trabalho C entrar, ele precisa esperar o trabalho E. O trabalho E dura 1 dia. O tempo de processamento do C é 2. Então, o tempo de término é 3. Se a data devida dele é 10, então não tem atraso, ele está pronto antes da sua data devida. O D espera o E e o C saírem para entrar. Então, o tempo de espera dele é de 3 dias. O tempo de processamento dele é 4. Então, o tempo de término é de 7 dias. A data devida dele é 20, não há atraso. O A espera o E, o C e o D terminarem. Logo, o tempo de espera é de 7 dias, tem 5 dias de tempo de processamento, logo o tempo de término é de 12 dias. Como a data devida é 14, também não tem atraso. O B espera todos os outros saírem da máquina para poder entrar, então ele espera 12 dias. Ele tem um tempo de processamento de 8 dias, logo o seu tempo de término é de 20 dias. A data devida é de 9 dias, era na data 9 que ele deveria estar pronto, ele está pronto na data 20, então são 11 dias de atraso. Então, com base nisso, a gente tem aqui um total de 23, com média de 4,6. Aqui um total de 43, com média de 8,6. Aqui a gente tem 11 e uma média de 2,2. E aqui está a nossa sequência e os dados referentes ao menor tempo de processamento, a essa técnica. Aqui a gente vai usar a técnica da data devida. Novamente, 5 trabalhos sequenciados no centro de processamento e a ordem de chegada. A gente conhece o tempo de processamento, a gente conhece já a data devida. Vamos calcular pelo método da data devida o tempo de esgotamento, o tempo de término e o atraso. Vamos lá? Agora a gente vai sequenciar os trabalhos a partir da data devida. Então, a gente vai colocar da menor data devida para a maior data devida. Então, a gente vai sequenciar aqui, ó, o trabalho que tem menor data devida é o trabalho E. Então, o trabalho E, ele tem o tempo de processamento de 1 e a data devida de 7. O próximo trabalho é o trabalho B, que tem o tempo de processamento de 8 e a data devida de 9. O próximo trabalho
é o C, que tem um tempo de processamento 2 e a data de vida 10. Próximo trabalho é o trabalho A, que tem um tempo de processamento 5 e a data de vida 14. E por último, o trabalho D, que tem um tempo de processamento de 4 e a data de vida de 20. Observe aqui, ó, que a data de vida está da menor data para a maior data. Depois que a gente fez a sequência, agora a gente vai calcular os tempos de espera, tempo de término, o atraso, totais e médias, ok? Então, vamos lá. Se o primeiro item a entrar no centro de processamento é o trabalho E, ele não aguarda, não espera. Então, tempo de espera é 0, o tempo de processamento dele é 1. Como a data de vida dele é 7, não há atraso. Então, o B espera o E sair para poder entrar, então a espera do B é de 1 dia. O tempo de processamento do B é 8, logo o tempo de término é 9. 9 também é a data de vida do B, logo não há atraso. Para o C entrar, ele deve esperar o B sair, que tem um tempo de término de 9. O seu tempo de processamento é 2, logo o seu tempo de término é de 11 dias. Como data de vida do C é 10 dias, então tem 1 dia de atraso. Tempo de término é o tempo de término de C é o tempo de espera de A. Seu tempo de processamento é 5, logo seu tempo de término é 16. Como sua data de vida é 14, a gente tem um atraso de 2 dias. O tempo de espera do D é o tempo de término do A, 16. Seu tempo de processamento é 4, então seu tempo de término é 20. Como sua data de vida é 20, não há atraso. Aqui a gente vai ter os totais. Aqui vai dar 37, a média 7,4. Aqui a gente tem um total de 57, com a média de 11,4. Aqui a gente tem um total de 3 e uma média de 0,6. Com isso, a gente fecha o método da data devida. Aqui a gente tem uma tabela comparativa com as regras que a gente trabalhou nessa questão. O primeiro que entra é o primeiro que sai, o menor tempo de processamento e a data devida. E aqui a gente tem os valores para análise do gestor, para saber qual a melhor forma de sequenciar. Então, ó, observe que o tempo de espera, em relação ao tempo médio de espera, o menor tempo de processamento se saiu melhor. Em termos de tempo médio de término também, considerando o atraso máximo, a gente tem a data devida, considerando o atraso médio, a data devida, e considerando o número de trabalhos atrasados, a gente tem o MTP com uma certa vantagem em relação aos outros. Então, essa é uma decisão do gestor, saber o que é prioridade para ele, se é o número de trabalho atrasado, se é o tempo término de espera, tempo médio de espera, o atraso máximo. Então, com base nesses dados, ele define qual a melhor regra para sequenciar os trabalhos. Então, nessa aula de hoje, a gente fez o sequenciamento das atividades de uma organização, de uma indústria, cuja situação é de pequeno volume. Na próxima aula, a gente vai ver uma outra situação. Até a próxima aula!